Dizem que o amor é cego, mas a traição tem o poder brutal de devolver a visão num piscar de olhos. Olá, sinta-se em casa. Curta esta história, confirme sua inscrição e habilite os avisos agora. Michael destrancou a entrada principal e adentrou seu lar, sendo recebido pelo aroma inconfundível do prato especial que Laura cozinhava. Ele abriu um sorriso, ou mesmo após 2 décadas de união, eram essas minúcias que o faziam se considerar um homem afortunado. O ambiente estava perfeitamente organizado, banhado por uma iluminação suave que trazia uma sensação imediata de conforto e paz. Ele depositou sua maleta executiva sobre o móvel do corredor e dirigiu-se à área culinária, onde avistou Laura vestindo seu avental, mexendo distraída no conteúdo de uma caçarola quente. Ela girou o corpo ao notar a presença dele, oferecendo um sorriso espontâneo e caloroso. Você demorou um pouco mais hoje, comentou ela, depositando um beijo leve na bochecha dele. O fluxo de carros estava impossível, retrucou ele, puxando um assento para relaxar. Ela retornou sua atenção ao fogão, agindo como se absolutamente nada pudesse ameaçar aquela ordem doméstica impecável. E qual seria o motivo para ameaçar? Na visão de Michael, sua companheira representava a perfeição feminina. Raramente discutiam por banalidades, mantinham diálogos constantes sobre suas rotinas, e primordialmente, nutriam confiança mútua absoluta. Michael contemplava Laura enquanto ela dispunha a refeição, as mesmas mãos gentis que ele segurava há 20 anos, o mesmo olhar vívido que sempre comunicou integridade e verdade. Ela permanecia deslumbrante e Michael sentia uma gratidão imensa por ter edificado sua existência ao lado dela. Como transcorreu seu dia? Indagou ele, fatiando a carne servida em seu prato. Laura soltou um suspiro de exaustão. Agitado, como de costume. A empresa está um caos total. Fiquei presa em conferências intermináveis e mal consegui parar para almoçar. Michael concordou com a cabeça. Ele sabia o quão puxada era a agenda de Laura e jamais questionava quando ela afirmava que o serviço estava drenando suas energias. E quanto ao seu? Ela quis saber. A rotina habitual, encontros, papelada, mas consegui finalizar o expediente mais cedo. Ele não notou que a postura de Laura rigidez sutilmente ao escutar aquela frase. Se estivesse observando com mais acuidade, talvez tivesse percebido a fração de segundo em que sua esposa pareceu recalcular a situação, como se reavaliasse um dado novo. Contudo, foi apenas um relance. Logo ela sorriu novamente e alterou o tópico, perguntando sobre um conhecido de ambos. Era esse tipo de atitude que fazia Michael depositar fé cega nela e a naturalidade com que ela conduzia a vida a dois, sempre atenta, amiga, cúmplice. Se alguém insinuasse que Laura ocultava mistérios, Michael riria alto. No final das contas, não existia nada nela que indicasse falsidade, adultério ou qualquer espécie de fraude. Entretanto, naquele preciso instante, enquanto Michael jantava ao lado da mulher sem qualquer receio, Laura tinha consciência de que não podia relaxar a vigilância. Sua estratégia era detalhista, cada passo era medido para que nenhuma suspeita fosse levantada. Textos deletados, chamadas realizadas somente em momentos táticos, justificativas perfeitamente construídas. Ela era prudente, excessivamente cautelosa, mas acima de tudo, apostava na ingenuidade de Michael. Ele jamais duvidou, nunca interrogou quando ela saía para uma noite com as colegas, apenas desejava que ela aproveitasse o momento. Quando ela alegava a necessidade de viajar a serviço no fim de semana, ele se despedia carinhosamente dizendo que sentiria saudades. Nunca foi necessário criar histórias de última hora, pois ele nunca suspeitava de nada, e isso a encorajava a correr riscos maiores. Existia algo viciante no perigo, na adrenalina, no jogo oculto que ela mantinha sem o conhecimento de Michael. Enquanto Michael venerava sua esposa ideal, ela gerenciava uma existência paralela que ninguém supunha, um romance proibido, encontros velados, instantes furtados no meio daquela vida perfeita que ergueram juntos. E assim, naquela noite específica, enquanto finalizavam a refeição e Michael discorria entusiasmado sobre um projeto profissional, Laura sorria, simulava atenção e sustentava sua máscara inabalável. Ela apenas ignorava que estava prestes a cometer o deslize que transformaria tudo. Naquela madrugada, Michael despertou sedento.
Verificou o horário no relógio digital, eram 2h37. Laura repousava ao seu lado, com a respiração pesada, o corpo semicoberto pelas roupas de cama. Ele se ergueu com suavidade para não despertá-la e caminhou pela casa na penumbra até a cozinha. A quietude noturna sempre lhe proporcionou serenidade. Após tantos anos, aquele cômodo era um santuário, onde cada item parecia conservar um fragmento da trajetória do casal. Apanhou um copo no armário e serviu-se de água, porém, ao erguer o vidro, algo capturou seu olhar. Em cima da bancada, próximo ao eletrodoméstico, estava a bolsa de mão de Laura, escancarada. Incomum, pois Laura invariavelmente guardava a bolsa no closet junto aos calçados e agasalhos. Entretanto, naquela madrugada, o acessório estava jogado ali como se tivesse sido abandonado com urgência. Michael não era um sujeito desconfiado, mas por alguma razão aquele cenário o fez parar. Observou a abertura da bolsa e notou um papel dobrado, projetando-se para fora. Não soube justificar o motivo de sua ação. Simplesmente alcançou o papel. Tratava-se de um comprovante fiscal de um estabelecimento gastronômico desconhecido. O valor era elevado, muito superior ao que Laura costumava despender em refeições triviais. Mas o que fez o sangue de Michael congelar foi a data registrada no rodapé em 3 noites anteriores. 3 noites antes, Laura afirmou estar atolada de serviço e que chegaria tarde. Michael recordava nitidamente, até enviou mensagem oferecendo deixar o jantar preparado. Ela replicou negativamente, alegando que provavelmente nem teria tempo para se alimentar, mas o documento em sua mão narrava outra versão. Michael permaneceu estático, segurando o ticket entre os dedos. Seu cérebro iniciou uma retrospectiva de cada minúcia daquela noite, a voz exausta de Laura ao celular, o beijo rápido na chegada, o banho prolongado. Subitamente, o copo com água parecia pesar 1 tonelada. Um sentimento de angústia germinava em seu interior, como uma fissura microscópica surgindo na base robusta de crença que sempre depositou em Laura. Contudo, ele rejeitava pensar no pior cenário. Talvez existisse uma justificativa banal, um jantar de última hora com clientes ou parceiros corporativos. Sim, era lógico. Laura vivia comentando que seu superior adorava realizar reuniões externas. Michael dobrou o comprovante e o devolveu à bolsa dela, exatamente na posição original. Ingeriu o restante da água num único gole, tentando dissipar a perturbação que se instalava. Na manhã seguinte, o cotidiano seguiu seu fluxo. Laura levantou cedo, banhou-se e preparou-se para o escritório. Enquanto degustava o café, Michael fitou a esposa sob uma nova perspectiva. Como foi seu dia ontem? Indagou com casualidade. Ela ergueu o olhar da xícara e sorriu com fadiga. O escritório está um hospício esta semana, respondeu sem titubear, sem qualquer vestígio de incerteza. Porém, desta vez, Michael não absorveu as palavras da mesma forma. Não passaram incólumes. Algo havia se transformado nele e ele não tinha certeza se desejava descobrir a verdade. Durante anos, Michael acreditou piamente possuir um matrimônio inabalável, fundamentado na lealdade e parceria. Talvez, em algum ponto, isso tenha sido real, mas agora, com a suspeita florescendo nele, começou a perceber detalhes que sempre estiveram presentes, mas aos quais nunca deu importância. Pequenos sinais que pareciam fragmentos de um quebra-cabeça cuja existência ele desconhecia. O primeiro indício que observou foi o smartphone de Laura. Por costume, ele largava o próprio aparelho em qualquer canto da residência, na mesa de jantar, no estofado, na cozinha. Nunca se importava com isso. Mas Laura jamais agia assim. Sempre mantinha o aparelho com a tela voltada para a superfície quando estavam juntos. Se chegava uma notificação, ela checava velozmente e guardava, sem comentários. Ocasionalmente, retirava-se do ambiente em silêncio para responder. Se Michael questionava despretensiosamente quem era, ela possuía sempre uma réplica pronta. Apenas a Rebeca, mensagem da empresa, nada urgente. Nunca o incomodou antes, mas agora cada uma dessas respostas soava como um álibi decorado. Ele também passou a reparar como Laura corria para o chuveiro assim que entrava em casa.
Achava comum antigamente. Afinal, higienizar-se após um dia exaustivo é coerente. Mas agora ele se questionava se ela não tentava lavar algo além do suor. Começou a monitorar a agenda dela. Existiam dias em que Laura saía cedo alegando reuniões até tarde, mas quando ele perguntava no dia seguinte como foi, ela sintetizava tudo num simples "ou foi cansativo", sem pormenores, sem anedotas sobre os presentes, nada. E então surgiram as chamadas. Antigamente, Laura atendia o celular na frente dele, sem pensar duas vezes. Agora, se tocava e ela não identificava o número, rejeitava. Se era alguém do serviço, saía da sala para falar. Houve uma noite em que assistiam televisão juntos e o aparelho dela vibrou. Michael percebeu que ela pegou rápido e bloqueou o visor instantaneamente. Algo grave? Perguntou ele, displicente. Laura sorriu brevemente e atirou o celular na bolsa. Spam, uma dessas propagandas irritantes. O problema é que ele nunca a vira agir daquela maneira. Essas pequenas atitudes sempre estiveram lá, sempre. E Michael nunca teve razão para duvidar. Agora, com aquela pulga atrás da orelha, cada gesto parecia integrante de uma vasta encenação onde apenas ele desconhecia o script. O que mais o aterrorizava era a hipótese de que talvez Laura nunca tivesse mudado, talvez sempre tivesse sido assim, e ele apenas nunca prestou atenção. Michael não era impulsivo, sempre foi guiado pela lógica, confiando no que via e sentia. Mas agora, cada célula do seu corpo gritava que havia algo errado. As evidências estavam lá, mais nítidas do que nunca, e ele não podia mais ignorá-las. Foi então que recordou do rastreador de celular que ele e Laura haviam ativado anos atrás por precaução. Desses recursos que parecem vitais, mas raramente se utiliza. Na verdade, ele até havia esquecido daquilo. Pegou o próprio smartphone e abriu o aplicativo, aguardando ver a posição dela. Mas quando o mapa carregou, o desconforto escalou. O localizador dela estava desativado. Michael franziu a testa. Isso nunca havia ocorrido antes. Laura sempre mantinha o compartilhamento de localização ligado para ambos. Afinal, era para a segurança do casal. Por que justamente agora estava desligado? Sentiu a ansiedade dominar. Talvez fosse uma falha, algum erro do sistema. Ou talvez não. Ele não podia continuar se iludindo. Naquela madrugada, enquanto Laura dormia ao seu lado, ele levantou-se lentamente, pegou as chaves dela com extremo zelo e foi até a garagem. Com mãos firmes, destrancou o veículo e, sem vacilar, ocultou um pequeno dispositivo GPS sob o painel. Se Laura não queria que ele soubesse seu destino, ele descobriria por conta própria. No dia seguinte, Michael retornou do trabalho no horário habitual, mas a casa estava deserta. Nenhum rastro de Laura. Checou o relógio e ela já deveria estar no lar, ou ao menos no trajeto. Pegou o telefone e ligou para ela. Oi, amor, atendeu ela com uma voz totalmente natural. Tudo bem. Só queria saber que horas você retorna. Ah, o escritório está um caos hoje. Vou chegar bem tarde. Michael inspirou profundamente. Entendi. Está tudo bem. Sim, tudo certo. Só um dia pesado. Ele sorriu, mas por dentro sentiu o estômago revirar. Tá bom, então. Até mais. Assim que encerrou a chamada, abriu o aplicativo do rastreador conectado ao carro dela. Os segundos pareciam intermináveis enquanto o mapa atualizava. Quando a localização finalmente surgiu, Michael sentiu um calafrio. Laura não estava na empresa. Ela estava em um hotel. Ele ficou paralisado, encarando a tela, como se o telefone estivesse zombando dele. Uma última oportunidade de fingir que não tinha visto nada, de continuar vivendo na fantasia de que tudo estava perfeito, mas ele não iria mais ignorar. Pegou as chaves do carro e partiu para lá. O percurso pareceu excessivamente longo. Cada sinal vermelho, uma tortura, cada curva, um passo mais próximo da realidade.
Quando finalmente estacionou diante do hotel, seu coração palpitava forte, mas sua face estava gélida. Pegou o telefone novamente e discou para Laura. Ela atendeu no segundo toque. Oi, amor, disse ela, jovial, como se nada estivesse errado. Michael manteve a serenidade. Oi, amor. Você ainda está no trabalho? Sim, ainda tenho pendências para finalizar, mas já estou concluindo. Ele respirou fundo, apertando o volante. Que excelente, porque passei na floricultura e comprei flores e chocolates para você. Queria te fazer uma surpresa. Estou aqui na portaria do seu prédio. Você pode descer? Houve uma pausa e um silêncio breve, porém extremamente denso. Você está aqui embaixo? Michael forçou um sorriso na voz. Estou. Laura hesitou. Ah, que doce, amor. Mas não posso descer agora. Estou presa numa conferência. Ele manteve o tom firme. Tudo bem, eu aguardo. A linha ficou muda por alguns instantes. Michael quase conseguia visualizar os pensamentos dela correndo, tentando encontrar uma rota de fuga, uma desculpa, mas não havia mais. Ele desligou e cruzou os braços, mantendo o olhar fixo na saída do hotel. Alguns minutos depois, a porta giratória se moveu e lá estava ela. Laura saiu apressada, ajeitando o cabelo, tentando parecer casual, mas não estava sozinha. Ao lado dela caminhava um homem alto, elegante, de terno escuro, um homem que não era Michael. Ele não necessitava de mais evidências. Abriu a porta do carro e saiu, marchando em direção a eles com passos decididos. Laura finalmente o avistou, seus olhos se arregalaram, seu rosto perdeu a cor. O homem ao lado dela parou confuso, sem compreender o cenário. Michael estancou na frente deles, fitou a esposa e então falou com uma voz tranquila, mas afiada como navalha. Oi, amor. Não ia descer? O silêncio que se formou foi ensurdecedor. Michael estava a poucos metros de Laura e do acompanhante, o olhar frio e penetrante, mas por dentro enfrentava uma tempestade. Laura, pálida, abriu a boca, mas som algum emergiu. O homem franziu a testa, olhando de um para o outro, tentando decifrar. Michael, ela finalmente conseguiu pronunciar. A voz frágil, quase imperceptível. Ele cruzou os braços, inclinando levemente a cabeça. Não ia descer, amor? Esperei tanto tempo. O rosto de Laura se contorceu em pânico, mas Michael manteve a expressão rígida. O homem ao lado dela pigarreou e avançou um passo. Quem é esse sujeito, Laura? Era a última peça do quebra-cabeça e ele nem sabia quem era Michael. Michael soltou uma risada breve, desprovida de humor. Você não contou para ele que eu sou seu marido há 20 anos? Todo o sangue pareceu drenar da face de Laura. Ela tentou segurar o braço de Michael, mas ele se esquivou antes que ela pudesse tocá-lo. Michael, por favor. Ele ergueu a mão para silenciá-la. Não quero ouvir justificativas. Não quero inverdades. Quero que você olhe nos meus olhos e diga, há quanto tempo isso ocorre? Laura baixou a cabeça, como se fosse mais simples encontrar uma resposta no calçamento do que nos olhos dele. O homem, visivelmente constrangido, olhou para ela e depois para Michael. Laura, você nunca me disse que era casada. Michael soltou uma risada amarga. Bem-vindo ao clube. Eu também fui ludibriado. O homem ficou em silêncio por um instante, então murmurou um xingamento, recuando como se tivesse recebido um golpe físico. Eu não fazia ideia. Você me garantiu que era divorciada. Michael não olhou para ele, manteve os olhos cravados em Laura. Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a brotar, percebendo que não havia mais escapatória e seu castelo de mentiras desmoronava diante dos dois homens que ela traiu. Eu posso explicar. Michael recuou, inspirando profundamente. Não precisa. Já sei tudo o que necessito saber. Então olhou para o homem que parecia tão enganado quanto ele. Ela é toda sua.
Os olhos de Laura se arregalaram. Michael, não, por favor, não faça isso. Mas ele ignorou, apenas deu as costas e retornou para o carro, o coração pesado, a mente girando, mas convicto de que não desperdiçaria mais um segundo ali. O trajeto de volta para casa foi silencioso. Ao entrar na residência que chamou de lar por 2 décadas, percebeu como de repente tudo parecia alheio, como se não pertencesse mais àquele espaço. Foi para o quarto, pegou uma mala e começou a tirar algumas peças de roupa dentro. Sabia que não queria passar mais uma noite sob o mesmo teto que Laura. Então, tomou uma atitude que Laura nunca preveria e transferiu o saldo das contas conjuntas para uma individual. Certificou-se de que seus bens estavam blindados e agendou consultas com os advogados de divórcio mais renomados da cidade. Dias depois, Laura recebeu a notificação judicial. Quando finalmente o procurou, implorando por uma segunda chance, por um reinício, tudo o que obteve foi uma resposta gélida e definitiva. Eu já recomecei. Só que sem a sua presença. E foi assim que Michael virou a página. Às vezes a melhor vingança é simplesmente prosperar e seguir adiante. Grato por assistir ao vídeo. Se apreciou, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima.